Fala, turma, tudo bem? Estamos aqui para mais um Secovcast, Inovação para o Futuro, conversando sobre as tendências do mercado imobiliário, as tendências sobre o mercado condominial, que, claro, condizem com tecnologia, com inovação, nesse momento de transição que a gente está vivendo. Pessoas incríveis, pessoas que estão inseridas no mercado, tá, assim, contribuindo aqui também com as visões. E agora a gente está aqui falando com a Juliana Matos. Muito prazer, muito bom você estar aqui. A gente assim, se encontrou ali, eu falei, nossa, a gente tem que conversar aqui. Que bom que você já aceitou e estamos aqui junto conversando. Imagina, Max, é uma honra estar aqui com vocês, aqui no Secovcast. É sempre bom a gente discutir, conversar, ainda mais envolvendo engenharia, né, que é uma área que a gente tanto ama. Ju, pode chamar de Ju? Lógico, claro. Ju, então assim, só para a gente contextualizar, conta um pouquinho da sua trajetória até você chegar, o que te trouxe para o mercado imobiliário de fato. Então, eu sou engenheira civil, né, já tenho aí uma longuinha trajetória, né? Formei semana passada, vamos dizer assim. Tenho 30 anos de atuação no setor de saneamento básico, fui diretora da Saneago, diretora de expansão, fui presidente também da Agência de Regulação do Estado do Tocantins. Hoje eu estou como diretora administrativa do CREA Goiás, como conselheira também do Conselho. E assim, eu sempre trabalhei muito nessa área da inovação e principalmente voltada para a sociedade de maneira geral. Então, dentro da própria Saneago, né, que é a empresa que eu trabalho, a gente já fez vários trabalhos, inclusive aquela questão da individualização de ligações, né, vários projetos voltados para o setor imobiliário. O que a gente observa hoje é a questão da necessidade realmente da inovação, porque a sociedade hoje não só exige, mas precisa dessas tecnologias para poder facilitar a sua vida, né? E hoje, como a gente tem aí até o processo globalizado, que a gente tem acesso a muita coisa, é importante que a gente trabalhe isso para poder facilitar e levar essas tecnologias para a população de maneira geral. Super show, Ju. E você está falando assim que você tem um olhar para fora, né? Um olhar para a população para ver como que os serviços podem se adequar àquilo. Sim. Como que você normalmente, ou como que a gestão normalmente alinha essas demandas? É por número de pessoas que vêm ou é por uma tendência que está chegando? Vocês antecipam as coisas ou vocês fazem por como se fosse... Demanda, chegou, que você fala? isso, quando chegou vocês fazem ali por aquela questão para resolver? Olha, são duas coisas, né? Primeiro, assim, vou falar um pouquinho do saneamento, que é onde eu atuo mais, né, na área da infraestrutura. O saneamento, ele trabalha com a questão do planejamento, né? E o planejamento tem que estar voltado também com o plano diretor das cidades. Então, o plano diretor, ele define para onde a cidade vai crescer. O saneamento tem que acompanhar. Perfeito. A infraestrutura, não só o saneamento, mas a infraestrutura tem que acompanhar de alguma forma. O que a gente percebe nesse contexto é que, além de você acompanhar, você tem também as tecnologias que você tem que trazer. Então, é sempre um projeto que está em inovação. Ele sempre é dinâmico, ele sempre vai trazer mais informações, mais tecnologia, mais inovação para atender os anseios do cliente, porque a engenharia, né, não é estática, ela é extremamente dinâmica e a gente sabe que a inovação é um processo continuado. Tecnologia hoje, né, hoje a gente está com uma tecnologia, amanhã é outra tecnologia, então você tem que estar antenado. Então, na verdade, são as duas coisas. O planejamento é a base de tudo, porque você tem que saber para onde a cidade vai crescer e para onde vai precisar levar as infraestruturas, mas essa infraestrutura tem que ser bem eficiente e eficaz, voltada para a questão tecnológica. Super show. E quando a gente fala assim que muda muito rápido, porque a tecnologia é isso mesmo, a inovação, quando a gente fala sobre infraestrutura, são processos mais trabalhosos, são processos que, às vezes, o cano está enterrado, né, debaixo da rua, você tem que cortar um asfalto, às vezes, ou tem que refazer uma estrutura gigantesca. Como que isso é alinhado para que tenha o menos de intervenção possível ou que aquilo seja mais fácil para conseguir não despender tanto tempo assim e levar a melhoria para a população? Vocês têm algum tipo de base? A gente faz tudo com base em projetos, né? E esses projetos são pautados em estudos, especialmente o plano diretor das cidades. Esse plano diretor, como ele define onde vai ser as zonas de ocupação, enfim, com base nisso a gente tem todos os projetos para a implantação ali da infraestrutura. O que acontece? A cidade evolui, né? Perfeito. E esses setores, eles mudam as suas características. Então, um setor que era basicamente residencial, hoje pode virar um setor de condomínios, de prédios. Então, um imóvel que habitava geralmente uma família de 5 pessoas, hoje você tem 500 pessoas morando naquele mesmo local, né? Então, isso exige uma infraestrutura maior. Por isso que é tão importante essa relação, para que a infraestrutura chegue juntamente com a necessidade da população daquele local. Porque, muitas vezes, o que acontece? Há uma mudança
repentina daquele momento, né, daquela localização, e às vezes a infraestrutura não está preparada para chegar. Por isso que é tão importante conversar, né? Tanto os planejamentos, eles precisam se comunicar. O plano diretor, o plano de saneamento, o plano de drenagem, que é uma situação muito complexa, que a gente tem que falar sobre ele, né? Porque saneamento não é só água e esgoto, também envolve drenagem e manejo de resíduos sólidos. E a gente percebe aqui no estado de Goiás mesmo uma grande complicação, vamos dizer assim, porque a gente tem 6 meses de chuva e 6 meses de estiagem, teoricamente. E nos períodos chuvosos, a gente tem períodos de muito alagamento, tem áreas de muito alagamento. E a ausência mesmo de uma drenagem eficiente, não porque não... na verdade, ela não foi preparada para o que está acontecendo agora, né? A gente precisa readequar, inclusive os projetos, até pelas questões das mudanças climáticas que vem acontecendo. Então, tudo isso precisa ser comunicado. Então, o planejamento ele tem que ser a base, porque se a gente não tem um planejamento assertivo, vamos dizer assim, claro que o planejamento vai mudar, mas ele pelo menos tem que traçar a direção mais adequada, a população que vai sofrer. Então, por isso que é tão importante Secov, Saneago, a própria concessionária de energia, a infraestrutura de asfalto, transporte, enfim, todas as infraestruturas relacionadas para poder levar da melhor forma para a população e atender ali as necessidades. Ou seja, é um conjunto realmente holístico de pessoas, né, ou de entidades, de órgãos públicos que tem que estar alinhado, em sinergia com aquilo. Sim, né? tem que, e eu acredito, porque todo mundo quer que a cidade evolua, né? Todo mundo quer que ela se desenvolva, que ela cresça, mas é importante a gente focar no desenvolvimento sustentável. Né? Porque isso depende também da nossa sobrevivência. Então, para que isso aconteça, tem que ter um alinhamento dessas diretrizes, porque senão alguém vai sofrer. E geralmente quem sofre é a população, porque o benefício não chega a tempo. E com certeza, assim, pensando por um lado mais prático dessa fala, a água é uma coisa que você não consegue criar, né? A água, ela está lá e você drena ela para o lugar certo e aí ela canaliza e vai para a população. Energia é algo que você consegue criar, desenvolver através de painel solar ou qualquer outro tipo de movimento. Asfalto também, mas a água e as florestas, as matas, até as matas a gente ainda consegue fazer acontecer, né? Matas ciliares, você planta, enfim, daqui a um tempo vai estar tudo bom, mas a água realmente é uma coisa muito sensível. E isso, assim, qual que é falando sobre perspectivas, a gente está falando sobre futuro, inclusive, como que você vê essa questão hídrica, né? Goiás, assim como um todo, ou Goiânia, né, que seja? Olha, Marcos, a gente está passando uma situação muito complicada, né? O nosso país é um país, vamos dizer assim, privilegiado, mas a gente está com problemas já, esses problemas já chegaram, porque nós não fomos acostumados a viver na escassez. Nós temos escassez de riquezas, temos escassez de floresta, escassez de ouro, escassez não, né? Nós temos abundância, né? De ouro, de água, de florestas, né? Umas riquezas naturais que a gente sempre foi acostumado a ter. E que em outros continentes a gente vê que não é bem assim. E o nosso continente é diferente. Mas agora, né, com todas essas intervenções, com as mudanças climáticas acontecendo, com todas essas questões, isso vem chegando aqui. E vem chegando de maneira forte. Então, a gente precisa mudar o pensamento, a gente precisa mudar tanto o pensamento quanto as nossas atitudes também. E quando a gente fala de atitudes, envolve todo o processo mesmo, desde o meu comportamento como cidadã, como ser humano mesmo, dentro da minha casa, com a minha família, desde uma questão na sociedade. E na água não é diferente, né? Quando a gente fala de água, que é um bem infinito, na verdade ele mas a água, né, a disponibilidade hídrica não é. Perfeito. Que é grande diferencial. Então, eu tenho água no planeta, essa quantidade de água no planeta sempre vai ser a mesma, porque é o ciclo da água, só que a disponibilidade hídrica que muda. Então, na região metropolitana de Goiânia mesmo, já foram feitos vários levantamentos, a reserva natural de água, ela é suficiente para atender uma quantidade X de população. Para que isso aumente, a gente vai ter que fazer outras tecnologias. É possível? Claro que é possível. Em engenharia a gente consegue fazer praticamente tudo, né? Reinventa e transforma. Só que a que custo? Né? Então, é por isso que a gente volta de novo na questão sustentável. O que eu tenho que fazer para ter um equilíbrio ali naquela região? Eu tenho que ter a população morando com qualidade, mas eu tenho também que atender algumas outras demandas para que não haja conflito. Então, por exemplo, a gente comenta muito uma bacia que a vocação dela é para abastecimento público, né? E às vezes você tem ali naquela bacia plantações de alguma cultura
que sejam pequenas ou familiares, que consomem muita água. Não seria melhor a gente mudar aquela cultura para uma outra região e atender a população daquela localidade? Então, são alguns pensamentos que a gente precisa pensar na coletividade. E a gente sabe, né, das questões individuais, tudo, mas nesse momento é importante a gente observar e ter priorização, porque realmente é complicado, sabe? Assim, quando chega o período de escassez, quando você não tem realmente água no manancial, né, que os rios secam e abaixam bastante o volume, a vazão, aí o problema chega. E a gente não pode olhar só para o problema quando ele chega, sabe? Existe todo um processo anterior que deve ser preservado. Inclusive agora, no período chuvoso. Essa água que está passando, essas chuvas intensas que estão acontecendo, elas estão indo embora. Elas não estão ficando retidas aqui, que poderia nos ajudar bastante no período de seca. Mas o que vai acontecer? Essa água foi embora, no período de seca a gente não vai ter reserva. Esse é o problema. Você acha que, por exemplo, talvez estimular que pessoas consigam captar a água da chuva de forma individual, ou a individualização para que cada um consiga ser responsável por aquela água, assim como existe a possibilidade de ser responsável pela energia atualmente, você acha que poderia ser um caminho? A individualização em condomínios, ela já foi comprovada que é um mecanismo de consumo controlado eficiente. Perfeito. Fantástico, porque antigamente a gente tinha um consumo só, né, um medidor somente para o condomínio, não tinha muito controle dessa questão, porque ninguém se preocupava teoricamente com o seu consumo. Sim. Hoje não, hoje a população já sabe, né, o residente ali, o proprietário daquele imóvel já sabe quanto que ele consome. Então, ele já tem ali o controle, já sabe qual que seria o ideal, se ele consumiu a mais, se ele consumiu a menos, ele já faz essa situação. Quando era o condomínio, isso já era mais difícil, ficava mais a cargo do síndico, né? Então, quando você divide responsabilidade, a melhoria chega. Isso é fato. Com certeza. Então, assim, você acha que talvez quando você coloca a responsabilidade para o cidadão, ele automaticamente ganha um status de ok, agora eu tenho que cuidar realmente. É porque ele é dono do serviço, né? O serviço está sendo prestado para ele. Então, e esse é qualquer serviço. Assim, ele que é o beneficiário. Então, se eu sou a beneficiária, eu como cliente, eu como cidadã, eu preciso ter um serviço de qualidade, né? Eu estou pagando por esse serviço com os meus impostos, com as minhas tributações, eu estou pagando por ele. Então, eu mereço ter esse serviço de qualidade, só que tem algumas coisas que dependem de mim. Perfeito. Por exemplo, o consumo depende de mim, né? Eu não vou usar água potável para poder lavar um carro, por exemplo, né? Que aí vem a questão do reuso de água, que provavelmente vai ser uma tendência, não só no Brasil, né? Mas é uma tendência mundial, já é inclusive na região da Arábia Saudita, tudo já fazem bastante isso. Aqui no Brasil a gente ainda não faz com constância pela questão da abundância, mas vai chegar um momento que a gente vai precisar. Entendi, ou seja, antecipar-se a isso pode ser um movimento muito positivo para quem está utilizando desse serviço. Sim, é o desenvolvimento sustentável, né? Que eu acredito que é um caminho sem volta. Ju, e falando assim um pouco sobre desenvolvimento sustentável, a gente estava comentando que você está aqui para uma especificidade aqui no Secov, né? Hoje que a gente estava conversando ali, uma especificidade bem de inovação, bem nova para todos nós. Falando de carro elétrico, conta um pouquinho assim, como que surgiu essa conversa, inclusive essa reunião que você vai ter há pouco, vai ser para quê? Assim, A gente tem essa reunião, bom, carro elétrico é uma tendência, né? Eu acredito que quem é proprietário de carro, eu posso falar, eu tenho carro elétrico e recomendo para todo mundo. É um excelente veículo, é bem seguro, né? Tem muita tecnologia nele, é bastante gostoso de dirigir, sabe? É um carro, eu gosto muito de dirigir, então é um carro que me agrada bastante. Eu já tenho há algum tempo e agora a gente percebe a crescente tendência, né? A gente vê mais veículos nas ruas e isso demanda também uma questão que é recarregar esse veículo, recarregar essas baterias. A gente tem alguns pontos de abastecimento na cidade, alguns pontos de recarga, mas o interessante é que quando você adquire um carro elétrico, geralmente você compra também uma box para carregamento. E aí vem um outro problema. Como que instala essa box? Perfeito. Qual que é a segurança dessa box? Porque, querendo ou não, é um equipamento, né, com a grande voltagem ali, com um equipamento que precisa de segurança. E esse é um dos problemas que a gente vai tratar aqui agora. Como que a gente vai lidar com esse desenvolvimento tão
inovador, que é a questão do veículo elétrico, para que mantenha a segurança da sociedade, principalmente nas instalações dos pontos de recarga. E principalmente para condomínio, porque como que eu carrego carregar um carro elétrico dentro de uma casa, ok, você instala o seu box lá, você pode plugar na tomada que você tem na garagem e tudo mais, mas dentro de um condomínio não tem uma tomada para cada carro. Como que isso, assim, você vê que vai ser a tendência de desenvolvimento? Possivelmente igual à individualização da água? Pode ser uma alternativa ou pode ser também uma solução condominial, né? Porque existem carregadores de diversas amperagens, né? Eles têm várias potências. Então, quanto maior a potência, menor é o tempo de carga. Então, por exemplo, existem potências hoje que você consegue carregar uma bateria em 1h30, mais ou menos, né? Eu, da minha casa, demora 8 horas. Então, assim, existe uma divergência muito grande. Então, o que a gente consegue comprar, né, vamos dizer assim, que é mais acessível para quem tem carro elétrico é esse, de carga lenta. Agora, se o condomínio se junta e compra um de carga rápida, de repente é interessante, dependendo da quantidade, né, de veículos elétricos que tem naquele local, é interessante ter um de carga rápida, mas isso tudo depende muito das suas discussões, das assembleias que vão acontecer, com certeza. Mas sempre a gente tem que estar focado na segurança, porque quanto maior a potência, né, mais um equipamento mais, vamos dizer, sofisticado. E ele precisa de um olhar mais atento. Super show. Ju, para finalizar, o que você pode deixar para as pessoas, assim, com relação aos nossos recursos hídricos, com relação a esse olhar para a inovação e para o futuro, dentro desses serviços públicos que todo mundo precisa, que todo mundo está contando com eles, né, nesse sentido, para que a gente fique bem e sinta que está sendo bem cuidado e está sendo observado? Olha, Marcos, assim, o que eu deixo de recado, né? É importante a gente sempre olhar com sustentabilidade, essa é a palavra do milênio. Não tem como a gente voltar atrás. Claro que a gente errou bastante no passado enquanto ser humano, mas a gente ainda tem a oportunidade de melhorar para frente. Então, para construir um futuro melhor para os nossos filhos e para a gente também, que a gente, né, espera viver mais alguns anos, a gente precisa ter essa questão. Sempre olhar, não consumir em excesso, não só a questão da água, mas a questão também dos resíduos, é uma importante situação, cuidar da cidade, que eu acho que é fundamental, é o lugar que a gente mora, é o lugar que a gente divide com outras pessoas. Então, sempre ter esse olhar mais, vamos dizer assim, mais atento para essas questões, ter mais empatia com o próximo. Acho que por aí que a gente consegue evoluir. Muito show. Que o brilho no olhar bacana quando você fala sobre empatia, sobre sustentabilidade, que é isso mesmo, assim, a gente tem que ter carinho para aquilo que a gente tem, que a gente vive, que a gente consome, que a gente está ali, né? É tudo isso, né? Eu acho que isso tudo faz parte, né? Se a gente está num ambiente, se a gente convive com outras pessoas, a gente precisa aprender a respeitar os interesses das outras pessoas, mas precisa também saber colocar no lugar, né, tudo aquilo que é de direito de cada um. Show de bola. Ju, gratidão por você ter compartilhado esse tempo aqui com a gente, né? Foi muito rápido, com certeza a gente pode fazer um podcast aí depois muito mais atento, porque com muito mais detalhes, né? Você tem, assim, uma bagagem gigantesca nesses lugares que são fundamentais para que a gente tenha uma excelente jornada aqui na cidade de Goiânia, todos que aqui vivem. E assim, mas muito obrigado mesmo por você ter participado. Imagina, aqui. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Eu amo podcast, né? Então, é sempre muito agradável. É isso daí, gente. Então, Secovcast, Inovação para o Futuro, falando sobre os temas e como que os players do mercado estão vendo estão olhando, né, para esse futuro tão próspero e tão promissor que nos aguarda. Forte abraço e a gente se vê.